Oiê! Oi, Rafa, oi, Carlos, Soninha, Mari, Josi. E aí, gente, vocês estão me vendo bem? Eu ia fazer a live lá de cima, mas achei que a conexão estava muito ruim. Aí eu desci, porque aqui eu fico mais perto do roteador. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Como vocês estão? Esperar o povo entrar. Beta, Jerusa, oi, boa noite, Mari, boa noite, Josi. Deixa eu botar Simone, deixa eu botar o tema aqui hoje, gente. Boa noite, Cia. Ai, Mari, eu também. As meninas do curso, acabando aqui a live, o contato que eu não tinha, que tava faltando um contato de uma pessoa, tá? Eu já consegui. E aí eu já vou, acabando aqui a live, já vou montar o grupinho com vocês, tá? Já vai abrir lá pra vocês, e aí vocês, já vou dar uma primeira orientação, enfim. E aí a gente já começa a se comunicar lá pelo WhatsApp, que fica mais fácil, né? Hoje em dia o WhatsApp é uma comunicação bem rápida, bem fácil. E aí, gente? Estão animadas? Tem bastante gente do projeto aí, ó, que eu já vi. Soninha, Mari, Angélica. Então, acabando aqui, gente, eu só tava esperando esse contato, tá? Tava faltando um contato e eu não queria deixar ninguém pra trás. Queria esperar todo mundo entrar, eu ter acesso a todo mundo pra eu poder montar o grupo com vocês, tá? Gente, o povo tá demorando a entrar, vamos encaminhar aí a live. Tanto a gente colocou pergunta lá na caixinha. Eu quero responder essas perguntas com vocês, mas eu não quero começar antes do pessoal entrar, porque senão eles vão perder depois a sequência, o fio da meada. E aí, deixa eu perguntar uma coisa a vocês, enquanto a galera entra aí. Hoje a gente vai falar sobre efeito sanfona, né? Um dos maiores problemas que eu vejo aí no processo de emagrecimento. Eu sempre falo, né? Emagrecer não é o mais difícil, tá? Não é real. Eu sei que vocês podem até pensar que emagrecer é o mais difícil, mas não é o mais difícil. Porque se eu der um plano alimentar com uma restrição calórica para o paciente, ele vai emagrecer. O mais difícil é ele não voltar a engordar. Sossô, linda, maravilhosa. Sossô vai pra praia também, gente. Vou levar Sossô pra surfar. Aliás, Sossô que vai me levar pra surfar, porque eu não sei surfar. Olha só, gente. E aí, pensando então nessa questão do processo de emagrecimento, o mais difícil não é emagrecer, tá? Qualquer restrição calórica, qualquer déficit calórico, qualquer tipo de restrição que você fizer, que você entre e fique em déficit calórico, ele vai te levar a emagrecer, tá? Mas aí, se a gente não cuidar de muitas outras questões, você vai voltar a engordar. Leidiane, você avisa Sossô que eu já vou arrumar minhas coisas, que sábado eu quero surfar, hein? Então, gente, o que acontece? A gente precisa aprender o que realmente a gente precisa trabalhar e aonde a gente precisa investir nossa energia, nosso conhecimento, né? Em relação a que a gente tem que buscar orientação pra gente conseguir emagrecer e não voltar a engordar. Essa coisa da estatística que eu coloquei lá nos stories, isso é pesquisa, isso é estudo, tá, gente? Eu não falei isso porque eu acho que são 95%. Não, 95% das pessoas que emagreceram, que passaram por um processo de emagrecimento, emagreceram, elas voltam a engordar. Boa noite, Dani, tudo bem, amiga? Carol, deixa eu ver, Leidiane, Fran entrou aí, Aline, Michele, Mari. E aí, gente, se a gente pensar em 100% das pessoas que emagrecem, 95% emagrecem e voltam a engordar, é realmente assustador, né? Muito assustador. E aí, dentre essas 5%, como essas pessoas estão se mantendo magra? Porque ainda tem isso, né? Ju, boa noite. Eu me mantive magra por um período da minha vida de uma forma totalmente disfuncional, com um comportamento alimentar totalmente disfuncional, né? Que alternava entre ciclos de restrição e compulsão, enfim. Já contei isso aqui diversas vezes. E aí, além da gente precisar aprender a emagrecer e não voltar a engordar, vocês precisam aprender a emagrecer, não voltar a engordar
de uma forma saudável. E aí, quando eu falo de uma forma saudável, eu não digo nem em relação à questão de alimento, não. Nem só em relação ao alimento, mudança de hábitos, isso é óbvio. Mas em relação à questão de saúde mental mesmo. Então, assim, o que esse processo de emagrecimento está te custando do ponto de vista de saúde mental? É tranquilo? Você está aprendendo o que você precisa aprender? Ou você está emagrecendo baseado numa estratégia muito restritiva, tirando tudo que você gosta, e aí isso está sendo um sofrimento, e aí a gente não consegue se manter nesse lugar por muito tempo, e aí volta a comer, e aí volta a engordar. Então a gente precisa aprender o que funciona para emagrecer, sim, mas essa é a parte mais fácil do processo, tá? Por mais que vocês achem que não. É a parte mais fácil. E gente, com um chifre aqui. E vocês precisam aprender o que vocês devem levar em consideração para, principalmente, não voltar a engordar e para encontrar paz nesse caminho, que é completamente diferente. Passar pelo processo de emagrecimento, aprendendo como comer, aprendendo como combinar os alimentos, aprender como o seu corpo funciona, aprendendo a lidar com as emoções sem sempre recorrer à comida, aprendendo como que sua cabeça funciona, seu corpo, mas também sua cabeça. Isso é essencial se a gente quer perder peso, se manter num corpo magro de uma forma saudável, tanto do ponto de vista de corpo, quanto do ponto de vista de saúde mental, tá? E aí a primeira coisa que eu queria perguntar a vocês é assim, a galera que já entrou aí, vocês já passaram por isso? Então eu coloquei lá uma enquetezinha nos meus stories, gente, eu nem tive tempo de lá ver o resultado, vocês acreditam? Mas estava sim ganhando disparado. Eu tinha colocado, se já passaram por um processo de emagrecimento, e aí eu queria saber de vocês, quem aí já passou, emagreceu, mas voltou a engordar? Já passou por esse processo de reganho de peso, que é super, 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 super comum, tá? Como eu falei, poucos são as pessoas que emagrecem e não voltam a engordar. E principalmente de uma forma saudável, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista mental. Diz aí, gente, quem aí já passou por um processo de emagrecimento e depois voltou a engordar? Tem alguém aí que tá assistindo que já passou por esse processo? Eu passei diversas vezes, gente. Perdi até as contas. Eu era quase o forró, não era nem a sanfona, era o forró já inteiro. Soninha colocou, eu frustrante. E quando a gente passa por um processo desse efeito sanfona, de emagrecimento, ganho de peso, emagrecimento, ganho de peso, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, o que acontece? A gente vai criando na cabeça várias crenças limitantes, né? Então deixa eu ver o que vocês colocaram. Ó, Soninha colocou, eu frustrante. Soninha, mas fica tranquilo que você tá no projeto, agora eu vou te ajudar. A Adriana colocou, eu engordei muito. A Angélica colocou, eu já sei que engordei, emagreci, agora estou tentando ganhar massa. Angélica, você tá igual um forró também, não é nem a sanfona mais, é um forró. Beta botou eu, Pri levantou a mãozinha, que ela também já passou por isso. Então, gente, é muito comum, né? E aí, o que vai acontecendo com as pessoas, né? Quando elas perdem peso, ganham, aí entra em outro processo restritivo, aí perde, aí ganha de novo. Ju também já passou, ó, Jerusa também muitas vezes. Tô falando com vocês, gente, 95% das pessoas que passam por um processo de emagrecimento voltam a engordar. E dessas 5, Mari botou também, estou igual um forró. Estava, porque ó, a gente vai começar a mudar aqui, Mari, você também tá no projeto, você também tá no curso comigo. E aí, quando a gente passa por esse processo, muitas vezes, o que isso cria na nossa mente, né? A gente acaba criando crenças limitantes, né? O que são crenças limitantes? Você começa a acreditar naquilo ali. E aí, o que a gente começa a acreditar? Vou falar, vocês vão ver se vocês não vão se identificar. Vocês pensam assim, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir. Ah, eu sou a pessoa que gosta de comer, então eu tô fadada a ficar gordinha num corpo que eu não gosto. Ah, é muito difícil emagrecer. Então, anteontem, não me lembro, eu coloquei lá a caixinha de pergunta. O que emagrecimento significa pra você? Te faz lembrar. 98% das pessoas que responderam colocaram sofrimento, restrição, passar fome, tristeza, muitos sentimentos ruins relacionados a esse processo de emagrecimento, tá? E eu tenho orgulho de falar mesmo, tá, gente? As pessoas que colocaram alguma coisa ali positiva, que acho que foram 4 ou 5, todas são minhas pacientes.
porque eu tenho uma abordagem nutricional um pouco diferente, tá? E vocês já devem ter percebido isso, talvez por isso que vocês estejam aqui hoje. Então, as pessoas criam na mente, quando a pessoa pensa emagrecer, emagrecimento, o que é a primeira coisa que vem na cabeça dela? Pronto, cortar tudo, força, foco e fé, passar fome, tirar tudo que eu gosto, doce nunca mais, só coisa ruim. Tá? E aí é por isso é um dos motivos pelo qual vocês emagrecem e voltam a engordar, tá? Porque vocês criam e pensam também, eu sou essa pessoa, eu nunca vou conseguir, eu já tentei várias vezes, mais uma pessoa falando de emagrecimento, meu Deus, eu vou tentar, mas eu já sei que eu não vou conseguir, ou que eu vou emagrecer e vou voltar a engordar. Então, eu sempre, quando um paciente chega no consultório, que ele vem de um histórico de muitas dietas, é muito comum, então o paciente, ele... Não tô falando de profissionais não, tá, gente? Mas ele já passou por vários tipos de abordagens, tá? Nutricionais, várias estratégias. E não conseguiram emagrecer, ou conseguiram, que é muito comum, conseguiram emagrecer, mas não conseguiram se manter por muito tempo naquela dieta e aí voltam a engordar. Eu sempre falo com ele, pensa tudo que você fez até aqui, todos os processos que você já tentou, todas as estratégias, jejum, força, foco e fé, fazer dieta de domingo a domingo, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Funcionou? Se tivesse funcionado, ele não tinha marcado a consulta, ele continuava naquele caminho que ele tá. Então, se não funcionou, agora tá a hora da gente abrir o coração, a mente e tentar uma coisa diferente, tá? E aí, eu trouxe pra vocês 5... Não são nem 5 dicas, né? São 5 passos, porque a gente, eu sou profissional de área de saúde, eu não dou dica, a gente dá orientação. Então, são 5 passos para você se livrar desse efeito sanfona, tá? E aí, assim, pensando em tudo que eu precisava trazer hoje, foi até difícil chegar só nesses 5, porque eu teria mais coisa para falar, mas a gente ia ficar aqui muito tempo. Então, elenquei 5 principais, tá? 5 passos principais para você se livrar do efeito sanfona. Gente, tá baixo hoje, tem pouca gente aqui hoje, desde segunda que eu não faço live, parece até que segunda foi semana passada, né? Gente, vamos encaminhar essa live, tem muita pouca gente aqui, as pessoas precisam ver esse conteúdo, tá? A gente tem que tentar ajudar o máximo de pessoas que a gente puder, por isso que eu tô aqui essa hora da noite, Vamos lá no aviãozinho, vamos compartilhar essa live com pelo menos 5 pessoas. Não sejam egoístas. Se eu tô ajudando alguma coisinha a vocês nesse processo, vamos fazer com que esse conteúdo chegue a mais gente, tá? Mandei aviãozinho para as meninas. Vocês já encaminharam, gente? Vai aqui, na setinha. Vamos encaminhar essa live para mais gente? Hoje tá muito devagar aqui. E hoje esse assunto nosso é muito, muito, muito importante. Compartilhe aí, gente. Não sejam egoístas. Vamos ajudar as amigas. Compartilhem, vai lá na setinha, lembra aí de quem tava no forró aí com a gente. Efeito sanfona total. Quem é que tá me mandando coração aí? A Sossô, chuva de corações. Então vamos lá, gente. A live vai ficar gravada, tá? Depois eu vou deixar no IGTV, vou deixar no YouTube quem não puder ficar até o final, ou quem só puder assistir depois. Então vamos lá. Rayane. Já encaminharam, gente? Vamos chamar mais gente aí pra nossa live hoje. Lili, Ludmila. Então vamos lá. Coloquei 5 passos, principais passos para você se livrar de uma vez por todas dessa sanfona aí, desse forró interminável, tá? E a primeira é trazer essa reflexão. Tudo que eu fiz até aqui funcionou? Acho que não. Se tivesse funcionado, você não estava aqui me assistindo essa hora, numa plena quarta-feira. Então agora chegou a hora da gente pensar fora da caixinha. Se aquilo ali não funcionou, a gente tem que tentar por um novo caminho, não é verdade? Senão a gente vai ficar enxugando gelo, batendo, né? Dando martelada no mesmo lugar. A gente não vai conseguir sair do lugar. E aí coloquei 5 coisas. Então vamos lá. Qual seria a primeira? Vocês precisam entender que a dieta de emagrecimento, o plano alimentar do emagrecimento, a dieta que vocês vão fazer para emagrecer, ela tem que ser muito próxima, ela é muito próxima à dieta de manutenção. Como assim?
paciente chega para mim, aí eu monto uma dieta. Então ele vai lá na consulta e aí a gente faz o planejamento, ele quer perder 5 quilos. E aí a gente faz o cálculo, a avaliação, eu faço questionário alimentar, anamnese, tem todo aquele processo e aí a gente vai para o planejamento alimentar, calcula, eu trago para casa, tava ali montando planejamento de pacientes de ontem, ainda vou terminar hoje. Fico lá quebrando a cabeça, fazendo cálculo e tudo mais. Aquele planejamento, ele vai ser igual ou muito próximo da dieta que ele vai fazer para manter. Então, ele perdeu aqueles 5 quilos, o que ele vai fazer? Ele vai voltar a comer o que ele estava comendo antes de ir na consulta? Não. Por quê? Porque senão ele vai voltar a engordar. Então, a dieta de emagrecimento, ela é muito parecida com a dieta de manutenção. O que muda nas duas, né? Muda a quantidade, obviamente, porque o paciente que ele está em emagrecimento, a gente precisa colocar ele em restrição calórica, em déficit calórico, a gente precisa fazer um cálculo de déficit calórico, tá, gente? Nutricionista, calculadora na mão, matemática, até vocês nem imaginam. Então, eu preciso calcular esse déficit calórico. E então, na dieta de manutenção, ele vai comer um pouquinho mais de quantidade e eu consigo fazer um manejo maior de exceção. Então, o paciente que ele já está na fase de manutenção, eu aumento um pouco a quantidade e consigo liberar ali mais uma exceção por semana. Enfim, isso aí eu avalio e negocio caso a caso. Mas se esse paciente ele vai para consulta, ele pega uma dieta para emagrecer, faz aquela dieta por 60 dias, emagrece 5 quilos, 6 quilos e volta, ou não volta, e volta a comer exatamente da mesma forma que ele estava comendo, o que vai acontecer com ele, gente? Ele vai voltar a engordar, tá? Então isso precisa ficar muito claro para vocês. E aí, pensando nisso, olha só. A dieta de manutenção, ela é muito próxima à dieta de emagrecimento. Isso vocês já entenderam. E aí, o que vocês precisam fazer? Pegar um papel e seguir tudo que tá ali. Então, vai pegar um papel e toda refeição tem que ir lá no papel para ver o que eu tenho que comer ou melhorar o seu padrão alimentar. O que é melhorar o seu padrão alimentar? É começar a cuidar da base da sua alimentação. Esse é o melhor caminho. Porque quando a gente melhora o padrão alimentar, o que significa a palavra dieta? Dieta, gente, é o que você faz todos os dias. A sua dieta pode ser comer fruta, legumes, verduras e ovos, e a sua dieta pode ser comer McDonald's todo dia, tá? Sua dieta é o seu hábito alimentar usual de todos os dias, tá? E aí, pensando nisso, o que é mais fácil se eu entender que a minha dieta de manutenção é igual ou parecida com a minha dieta de emagrecimento? O que eu preciso entender? Que eu preciso melhorar o meu padrão alimentar. O que é melhorar o meu padrão alimentar? O que é meu padrão alimentar? Eu amo. Todo dia de manhã eu como ovo, que é uma proteína. Eu combino esse ovo com um carboidrato. Então tem dia que é pão, tem dia que é fruta, tem dia que eu como uma panqueca, que é esse ovo eu combino com uma aveia e uma fruta. Na hora do almoço, eu gosto de comer muita comida, então eu aumento o aporte de vegetais, que tem baixa densidade calórica, como muito legume e verdura. Eu gosto de comer bastante carne, então eu coloco uma quantidade de proteína legal, e aí eu ajusto o meu carboidrato, tem dia que é arroz com feijão, tem dia que é uma fruta no prato de almoço, tem dia que é um tubérculo. Pela tarde, eu não tenho muita fome, eu não sou uma pessoa que tem muita fome à tarde. Então, tem dia que eu como mais, tem dia que eu não como, mas sempre tem uma proteína à tarde, entra uma fruta, por vezes eu faço um whey. E à noite eu gosto de jantar. Esse é o meu padrão alimentar. Então, ele varia? As opções variam, mas o meu padrão alimentar é mais ou menos isso, tá? Então, por exemplo, se a gente pensar numa pessoa que come todo dia pão francês com manteiga, café com leite, com açúcar, todo dia de manhã, esse é o padrão alimentar dela. E se aí eu preciso entender que a dieta de manutenção é igual, muito parecido com a dieta de emagrecimento, o que eu preciso aprender? Que eu preciso melhorar o meu padrão alimentar. Por quê? Porque eu vou ter que fazer dieta pro resto da vida. Dieta não é o seu hábito alimentar usual? A palavra dieta, a gente pensa em dieta, a gente tem a ideia de que dieta é regime, é restrição. Mas dieta é o que você come todos os dias. E aí, pensando no que você come todos os dias, você vai ter que fazer dieta pro resto da vida, não é? E aí, como vai ser essa dieta que vai fazer a diferença? Então, é melhor eu pegar um cardápio de que eu tenho lá. Eu posso comer 2 castanhas, uma maçã,
de tarde, é melhor eu fazer isso ou é melhor eu aprender como combinar os alimentos? Que proteína tem que entrar em todas as refeições? O que é proteína? O que é carboidrato? Se eu posso comer carboidrato todas as refeições? Como que eu combino carboidrato com proteína? Por que eu combino carboidrato com proteína? Por onde que entram as gorduras boas? E não é mais fácil eu aprender isso? Porque aí quando eu aprender isso, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar o meu padrão alimentar. Quando eu melhorar o meu padrão alimentar, essa vai ser a minha dieta, a minha alimentação usual. Faz sentido, gente, para vocês isso? É porque essas palavras, elas tomaram, elas trazem junto um sentimento de sofrimento, de restrição, de esforço. E pode ser assim, fazer dieta para emagrecer pode ser um sofrimento? Pode, claro que pode, gente. Imagino que vocês já fizeram aí vários. Mas precisa? Não, não precisa. Existe um outro caminho, tá? E é isso que eu vim conversar com vocês hoje e é por isso que eu tô aqui todos os dias, tá? Pode ser sofrida, mas não precisa. Deixa eu ver o que vocês estão falando. É uma mudança de hábitos, aprender como me alimentar e manter o peso. Exatamente. Dieta é para o resto da vida. Comer, vocês vão fazer para o resto da vida. Ou vocês aprendem a fazer isso, ou vocês melhoram o padrão alimentar, ou vocês constroem de forma gradativa uma mudança de hábitos, ou o que vai acontecer? Vocês vão ficar para o resto da vida nesse. Engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, nessa sanfona interminável, tá? Deixa eu ver aqui mais o que, gente. Dieta é uma palavra que dá medo. Carlinha, não deve ser. Dieta é o seu hábito alimentar, tá? E aí o que a gente precisa fazer? Melhorar o nosso padrão, o nosso hábito alimentar. Esse é o primeiro passo. Colocar isso na cabeça. Eu preciso fazer dieta pro resto da vida. Dieta é o meu hábito alimentar usual. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar o meu padrão, o meu hábito alimentar, tá? E quanto mais conhecimento eu tiver, mais sentido aquilo ali fizer pra mim, mais sucesso eu vou ter, tá? Deixa eu ver, gente, se tem mais alguma coisa aqui importante. Não, então vamos lá. Então, ó, eu estou perdendo durante a semana e ganhando no final de semana. Vou falar sobre isso. Por que vocês fazem isso no final de semana? Porque a dieta, vocês encaram a mudança de padrão, a dieta, como uma prisão. Então, assim, até o termo refeição livre eu não gosto. Porque, gente, todas as suas refeições são livres, não é verdade? Você tá preso, você tá lá em Bangu, você tá na guerra, você tá dentro de uma gaiola? Não. Então, todas as suas refeições são livres, tá? Então, eu não gosto da palavra refeição livre, eu gosto da palavra exceção. Por quê? Porque quando a gente faz uma dieta de emagrecimento, de manutenção, a gente melhora o nosso padrão. Padrão é o que você faz na maior parte das vezes, exceção é o que você faz de forma esporádica. Então, dentro de uma dieta de emagrecimento, calculada para emagrecimento, onde você busca melhorar o seu padrão alimentar, você tem exceções? Claro. Exceção você faz todo dia? Não. Exceção você faz da sexta à noite até domingo à noite? Não. Se você faz dieta restritiva de segunda a quinta e você faz dieta chuta o balde total sexta à noite até domingo à noite, isso não é exceção. A sua regra é fazer dieta restritiva, chutar o balde para longe no final de semana, ter descontrole alimentar. Esse é o seu usual, tá? E aí, que bom, Carlinha, que você tá entendendo. A gente precisa, construir. Eu sei que é difícil, tá, gente? Porque não é nadar contra a corrente, mas é uma forma de pensar um pouco diferente. Mas o que eu preciso? Faz sentido pra vocês o que eu tô falando aqui? Ou vocês pensam assim, nossa, a menina tá viajando, tô entendendo nada que ela tá falando, o negócio mesmo é cortar tudo, comer só alface com filé de frango grelhado pálido e final de semana chutar o balde todo final de semana e ficar nessa aí pro resto da vida. Ou faz sentido o que eu tô falando pra vocês aqui? Fala aí, gente, vamos trocar ideia, não me deixa falando sozinha, não. Mari botou, sim, exatamente. E aí, gente, quando as coisas que a gente precisa fazer fazem sentido, é muito mais fácil a gente encarar aquilo ali de peito, matar no peito e ir, tá? Eu preciso que isso faça sentido pra vocês. Gente, só faz pra Mari, não faz pra mais ninguém. Carlinha botou que também tá entendendo. Isso faz sentido pra mais alguém que eu tô falando aqui? Com certeza. Ótimo, Soninha. Então aqui a gente tá construindo um pensamento diferente.
Eu mudei muito meu pensamento com dieta. É pra vida. Leide também é minha paciente, tá? Exatamente, gente. Se eu encarar uma dieta como uma coisa que vai começar hoje, 15 de setembro, aí outubro, novembro, aí eu falo, eu tenho um casamento em novembro, quero chegar magra, maravilhosa, beijinho no ombro das inimigas, vou fazer uma dieta, cortei tudo. Vai emagrecer até o dia do casamento da colega? Vai. No dia 16 de novembro, um dia depois, já engordou 6 quilos, porque vai desembestar de comer tudo. Então esse é o caminho? Não sei, eu acho que não. Das experiências que eu tenho, que eu tive na minha vida e com os meus pacientes, eu acho que esse é o pior caminho. Aliás, esse não é o pior, esse é o caminho que leva nessa sanfona interminável, tá? Então, passo 1, entender que dieta de manutenção é igual ou né, muito próxima à dieta de emagrecimento. E aí, pensando nisso, eu tenho que ter força, foco e fé e cortar tudo que eu gosto de comer, ou eu preciso melhorar o meu padrão alimentar, aprender o que é carboidrato, aprender o que é proteína, por que tem que comer isso, por que tem que comer aquilo, o que combina com o que entra que horas, o que eu posso comer, o que eu tenho que evitar, o que é exceção. É melhor eu aprender ou é melhor eu pegar um papel e ficar olhando lá, 4 horas da tarde, hoje eu tenho que comer 2 castanhas, uma maçã e um chá, né? Então eu preciso melhorar o meu padrão alimentar e aprender tudo isso que eu tô falando pra vocês. E aí, o terceiro passo que eu coloquei aqui, super importante se você quer se livrar do efeito sanfona, é entender que você não precisa deixar de comer tudo que você gosta. Então, por exemplo, eu, Ana, amo doce e pizza. São assim meus, né, onde eu gasto minhas exceções. Se eu for num profissional ou se eu começar a fazer uma dieta e ele falar assim pra mim, olha, nunca mais você vai poder comer doce. Esquece, gente. Eu amo doce, eu não vou ficar o resto da vida sem comer doce, não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. Se ele falar pra mim, nunca mais você vai comer... Deixa eu ver o que eu não gosto. Gente, é difícil uma coisa que eu não gosto, hein? Meu Deus, o que eu não gosto? Buchada de bode, que é a única coisa que eu não gosto. Ana, nunca mais você vai comer buchada de bode, beleza? Agora, se ele falar, nunca mais você vai poder comer um doce, ou nunca mais você vai poder comer uma pizza, acabou, gente. Aquilo ali já toma toma um poder na minha vida de que eu só vou pensar naquilo e aquilo vai ser um sofrimento. Então, se você gosta do doce, entenda que você não precisa deixar de comer doce, que nunca mais você vai poder comer um doce, que doce que engorda, que doce não pode, não tem nenhum alimento no mundo que você não possa comer. Nenhum. Quem não pode comer alguma coisa? Quem tem uma alergia alimentar, intolerância, doença celíaca, uma tireoidite de Hashimoto, aí tem alguns alimentos que realmente a gente vai ter um problema na ingestão. Essas pessoas não podem comer. O resto das pessoas, gente, se você não tem nenhuma intolerância alimentar, nenhuma doença relacionada a alimento, nenhuma alergia alimentar, não tem nenhum alimento no mundo que você não possa comer. E aí você pirou. Pronto, agora o nutricionista falou que pode comer doce, falou que pode comer pizza, pode tomar cerveja. Pode. Claro que pode. Você ama cerveja, você adora cerveja, vida inteira você gosta de beber uma cervejinha final de semana. Se eu falar pra você que nunca mais você vai tomar uma cerveja, você vai fazer? Até vai. Por um período. O que vai acontecer logo depois? Vai descacetar, vai abandonar. Isso aqui eu não vou conseguir fazer nunca. Eu gosto de cerveja. E aí quando for beber uma cervejinha, não vai tomar uma, vai tomar 10. E aí restringe, aí entra naquele ciclo aí que vocês já devem conhecer, tá? Então o que vocês precisam entender? Não existe nenhum alimento que é proibido. A não ser que a pessoa tenha intolerância, alergia, uma doença autoimune relacionada à alimentação, que tem relação com a alimentação, alguma questão de saúde. Essas pessoas, sim, a gente precisa manejar isso, tá? Não sendo essas pessoas, o que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender a lidar com esses alimentos. Eles entram em qual frequência? E em qual quantidade? Eu, Ana, todo dia depois do almoço tenho vontade de comer doce. Eu como doce todo dia? Óbvio que não, gente. Porque senão eu vou ter um ganho de peso, talvez. Vou ter um problema de saúde, comer doce todo dia. E será que isso é uma vontade mesmo real? Ou isso já é um hábito de comer doce todo dia depois do almoço? Enfim, aí eu preciso o quê? Aprender a lidar. Então eu, por exemplo, quando vou fazer minhas exceções, que podem ser numa segunda noite ou pode ser num sábado, não necessariamente é final de semana, mas a maioria das vezes é final de semana por conta de questão de rotina,
eu sempre vou comer um docinho, sempre vou gastar um cartucho lá meu com docinho, tá? Então, entendam que não tem nenhum alimento que engorda, não existe alimento que engorda, não existe alimento que emagrece. Não tem nada no mundo que você não possa comer nunca mais na sua vida. Você precisa aprender a lidar com esses alimentos, aprender que você pode consumir esses alimentos, depende da frequência e da quantidade, tá? E aí isso já tira um peso enorme do processo de emagrecimento. Então, por exemplo, o paciente chega num consultório, ama tomar uma cervejinha. O que eu faço com esse paciente? A gente vai negociar essa cerveja. Quer emagrecer? Ele pode tomar cerveja todo dia? Ele pode tomar 25 cervejas no final de semana? Não. A gente negocia. Vamos ajustar um pouquinho a dieta aqui. Aí a gente cuida do acompanhamento do que vem com a cerveja, e aí a gente bebe mais água quando toma essa cervejinha, e aí a gente deixa essa cerveja pra gente tomar no dia que a gente estiver com muita vontade. A gente negocia. A mesma coisa, gente, vale com alimentos que as pessoas colocam como um poder emagrecedor. Água com limão em jejum emagrece? Vou jogar essa pra vocês, queria saber. A Pri aí, ó, a Priscila é minha paciente que tá emagrecendo, toma cerveja. Mentira ou verdade, Pri, o que eu tô falando? Fala aí, Pri, tá emagrecendo bebendo cerveja ou não tá? Água com limão emagrece, gente? O que vocês acham? Água com limão emagrece? Água com limão é clássico. Das perguntinhas lá que vocês põem. Não tem nenhum problema não, tá? A gente pode perguntar. Vocês não têm obrigação de saber isso não. Quem tem obrigação de saber isso somos nós, somos profissionais. Pri botou lá, ó. Verdade, Priscila tá emagrecendo tomando cervejinha, que é onde ela gasta o cartucho dela lá da exceção, porque ela gosta de tomar uma cervejinha. O que a gente fez? Ela tem uma restrição alimentar a glúten, porque ela tem uma síndrome do intestino irritável, e ela usa essa cervejinha sem glúten. Água com limão emagrece? Não emagrece? Depende. Não é sim nem não. Por que depende? Porque água com limão não tem nenhum poder emagrecedor. O que vai te fazer emagrecer? Você tá numa dieta ajustada de déficit calórico ou não. Então não existe. Chocolate engorda? Se eu comer um chocolate, se eu pegar um chocolate aqui, fui lá na cozinha, aqui na frente de vocês, peguei uma barra de chocolate, comi uma barra de chocolate. Chocolate engorda? Depende, gente. Depende se engorda ou não. Depende do seu padrão alimentar. Depende de um contexto do dia inteiro. Tem paciente que vai no consultório que ama chocolate, que eu coloco chocolate todos os dias depois da hora do almoço. Coloca um chocolate de melhor qualidade, que tenha mais cacau, menos açúcar, e aí ajusta a quantidade de chocolate, e aí tira esse carboidrato de algum outro lugar, porque o chocolate tem uma quantidade legal de carboidrato. Então, gente, não existe nenhum alimento que emagrece, não existe nenhum alimento que engorda. O que emagrece ou engorda é o que você come dentro de um contexto de inteiro, dentro de um padrão alimentar. Então, parem de colocar os alimentos na prateleira engorda, prateleira emagrece, tá? Você pode emagrecer comendo chocolate todo dia, você pode engordar tomando água com limão todo dia. Depende de um contexto muito mais complexo do que simplesmente tomar água com limão ou comer chocolate, tá? Muita informação, né, Pri? Tô falando muito rápido, gente. Não emagrece, isso mesmo, Carlinha. Água com limão não emagrece? Depende. Tá muito rápido, gente? Se precisar que eu fale mais devagar, eu falo um pouquinho mais devagar, tá? Mas a live vai ficar salva lá depois pra quem entrou depois. Então, abandonem a ideia de que vocês nunca mais vão comer as coisas que vocês gostam. Se vocês vão fazer uma dieta para emagrecer, vocês precisam aprender a lidar com esses alimentos. Vocês precisam entender que esses alimentos podem sim entrar numa dieta, inclusive de emagrecimento. Tudo vai depender de uma frequência e quantidade, tá? Que a gente precisa melhorar o nosso padrão alimentar e que a gente precisa entender que a dieta de manutenção é muito parecida com a dieta de emagrecimento, tá? Então, ó, falei 3 passos, beleza? Ah, imagina, Carlinha. Tô brincando, mas é muita informação nutricional. É mesmo, gente. Tá vendo quando eu falo que processo de emagrecimento é muito mais complexo do que ter disciplina, força, foco e fé, que a gente precisa ter informação, que a gente precisa aprender as coisas, a gente precisa aprender o processo, que é uma coisa que quando você aprende, você só não faz se você não quiser. Eu posso falar tudo aqui que eu tô falando pra vocês e amanhã de manhã vocês tomarem água com limão em jejum e acharem que nunca mais vocês podem comer um chocolate. Mas agora você sabe,
tá? Você tem a informação. O que você vai fazer com ela? Aí, gente, isso é um caminho individual. Mas a informação eu tô aqui trazendo para vocês, tá bom? E entender sobre o processo, isso é fundamental. Fundamental. É igual criança, gente. Você fala com a criança assim, não pode botar o dedo na tomada. Exemplo idiota. Não pode botar o dedo na tomada. O que a criança vai fazer? A hora que você virar as costas, ela vai botar o dedo na tomada. E se você explicar para a criança, olha só, se você colocar o dedo na tomada, ali passa um fiozinho que passa uma energia. Essa luzinha que tá acesa ali, ó, passa pelo fio. E aí, se você colocar o dedo na tomada, você vai tomar um choque, vai machucar o seu dedo, você pode se queimar. Isso não vai fazer muito mais sentido para a criança? Ele pode até colocar o dedo, que ele é curioso, não tá acreditando no que você tá falando. Vocês podem até amanhã tomar com limão jejum aqui, porque vocês acham que o que eu tô falando não tem nada a ver, mas agora vocês sabem. Agora vocês entenderam isso. E aí, se vocês vão fazer, igual a criança que vai lá, coloca o dedo na tomada depois da mãe explicar tudo, aí aquilo é uma escolha, mas ele sabe exatamente o que acontece, tá? É muito melhor do que falar isso. Com a criança, não bota o dedo na tomada, não bota o dedo na tomada. Mesma coisa falar aqui, não pode comer chocolate, não pode comer chocolate, não pode tomar cerveja, não pode tomar cerveja. Isso não faz sentido. Como é que vocês vão lidar com isso aqui, tá? Então, ó, quarto passo. Falei que a dieta de manutenção, gente, eu botei cola, porque eu tô tão cansada, minha cabeça tá dando uns apagões, na hora que eu esqueço até o que eu tava falando, tá? Então coloquei aqui uma colinha só pra não esquecer o que eu tinha de mais importante pra trazer. Entender que a dieta para emagrecer é muito próxima à dieta de manutenção, que é necessário mudar e melhorar o padrão alimentar. Isso é importante demais. Dieta é o seu padrão alimentar, é o seu hábito usual, tá? De alimentação. Que você nunca vai deixar de comer tudo que você gosta. Isso não vai acontecer, isso não precisa acontecer. Então, eu realmente não sou a favor de dieta. Zero açúcar, nunca mais pode comer açúcar, nunca mais pode beber álcool. Tá? Então a gente precisa aprender a lidar com esses alimentos. Nunca mais pode comer pão, nunca mais pode comer pizza. Eu não acredito nesse tipo de abordagem porque eu não consigo fazer isso, nunca consegui. Nunca na minha vida eu consegui ficar sem comer doce. Conseguia ficar sem comer doce e quando comia doce, comia 5 barras de chocolate. Será que esse é o melhor caminho? Quarto passo. Na maioria das vezes, vocês precisam aprender a comer por fome. Por quê? Já tenho explicado isso em algumas lives. O nosso corpo ele vem com uma autorregulação em relação aos sinais. O que é isso? Se eu estou com vontade de fazer xixi, eu vou lá, a hora que acabar aqui a live, vou lá e faço xixi. Se eu estou com vontade de fazer cocô, eu vou lá, depois da live, vou banhar. Se eu estou com sono, o ideal seria que eu fosse dormir. Isso é um sinal do meu corpo. Se eu estou com sede, vou beber água. E com fome, a gente não espera fome para comer, fome física. Então a gente come por todo e qualquer motivo. Porque tá ansioso, porque tá na hora, porque tá com vontade, porque fome social, né? Porque foi num evento, enfim. E pouquíssimas vezes a gente come por fome física. E aí a gente desregula os sinais do nosso corpo, tá? Desregula mesmo. Então, assim, muitas vezes eu falo com os pacientes assim, você sabe quais são os sinais físicos de fome? Ele não sente fome, porque ele não espera sentir fome. Ele nunca come por fome, ele come por todo e qualquer motivo, menos por fome. E a fome física, gente, os sinais físicos de fome, o que eles mostram pra gente? Que a gente tá precisando fazer o quê? Comer. Que você tem uma carência de nutriente. Quando a gente tem uma estratégia muito específica, por exemplo, em ganho de massa, atleta, o paciente muitas vezes ele vai ter que comer sem fome e por vezes até passar um pouquinho da saciedade porque ele tem uma quantidade muito específica de comida para bater, né, que a gente fala. Mas as pessoas normais, um paciente que está num processo de emagrecimento, num processo de manutenção, na maior parte das vezes ele vai comer. Ele precisa comer quando ele sente fome, ele precisa aprender como que o organismo dele funciona. Então tem pessoas que são da manhã, sentem muita fome de manhã, vai comer mais de manhã. Tem pessoas que sentem mais fome à tarde, sentem mais necessidade de comer à tarde, vão comer mais à tarde. Tem pessoas que sentem mais fome à noite, vão comer à noite. Isso é individual, gente. E essa questão de fome, ela também não é linear. Então amanhã eu posso acordar sem fome de manhã, e na sexta-feira eu posso acordar morrendo de fome de manhã.
E aí, o que eu faço? Tá com fome, gente? Isso é sinal de quê? De que você precisa comer. O que você vai fazer? Comer. Por isso que eu, do ponto de vista profissional, eu não sou muito a favor do jejum intermitente. Por quê? Porque o jejum intermitente você não come por fome. Você come porque você tem um horário ali que você só pode comer naquela janela alimentar. E aí é uma coisa natural? Não. É diferente do jejum natural. O que é o jejum natural? Eu acordei amanhã, 5 da manhã, tomei meu banho, estou com fome? Eu como. Não estou com fome física, preciso comer? Não preciso comer. Eu posso esperar o primeiro sinal físico de fome para comer. Só que vocês nem sabem quais são os sinais físicos de fome de vocês. Porque vocês não esperam fome para comer. Por vezes eu vou comer sem fome? Vou, gente. Se meu marido chegar de viagem hoje e falar assim, amor, vamos sair para jantar, pra gente conversar, enfim, ficar junto. Eu acabei de jantar. Na verdade, eu jantei às 6 horas da tarde. Foi a hora que eu cheguei em casa que eu estava com fome. Tem que jantar 8 horas? Não, gente. Cheguei em casa às 6 horas com fome e jantei. Porque eu estava com fome naquela hora. Se ele chegar agora e me chamar para jantar, eu vou? Vou. E aí eu tô com fome? Não. E aí eu posso comer? Posso. Mas todos os dias eu vou comer. Porque tá na hora, porque eu tenho aquele hábito, porque não sei nem por quê. Porque tem que comer? Não. Na maior parte das vezes, seria ideal, o melhor, né, para vocês, para o hábito alimentar de vocês, seria que vocês comessem quando sentem fome. E aí a gente precisa aprender o que é fome. Eu tenho uma live aqui só sobre isso. Acho que foi Carlinha, não sei se foi Sônia ou Carlinha que me falou que assistiu essa live. Ela já tem uns dias, mas tá salva aí no GTV, que eu falo sobre os tipos de fome. Então, o primeiro passo para aprender a comer por fome física é saber quais são os tipos de fome que eu tenho. Eu preciso aprender a identificar isso, tá? E aí, quando eu começo a atender a minha fome física, comer por fome física, dificilmente eu vou voltar a ganhar peso. A não ser que eu tenha uma desregulação metabólica muito grande, tá? Por quê? Porque a fome física, os sinais de fome física, o que eles mostram para o nosso corpo? Que eu preciso ingerir nutrientes, que eu preciso ingerir carboidrato, proteína, vitaminas, minerais, gordura, fibra. O corpo, ele dá essa sinalização é muito perfeita, só que a gente perde essa regulação, a gente estraga essa autorregulação do corpo, tá? Então, o paciente emagreceu, se ele muda o padrão alimentar dele, se ele aprende a comer de forma saudável na maioria do tempo e aprende a lidar com esses alimentos que ele gosta, que não são tão saudáveis, cerveja, pizza, hambúrguer, doce, se ele aprende a lidar com esses alimentos, ajustar o conteúdo e a frequência, e ele começa a respeitar os sinais físicos de fome, dificilmente ele vai voltar a engordar. Porque o nosso corpo, gente, ele é perfeito, tá? Você tá com fome, você precisa comer. Você está numa carência de algum nutriente, é uma carência nutricional do seu corpo mostrando que você precisa comer. Da mesma forma que o sono é uma sinalização do seu corpo que você precisa dormir. Você precisa fazer recuperação tecidual, celular, produção de hormônio durante o sono. Gente, Deus fez a máquina perfeita, que a gente escasseta tudo. A pessoa tá com sono, ela fica brigando quando o sono, vai ver televisão, dorme tarde, e aí não come por fome, e aí tem vontade de ir ao banheiro, não vai porque tá na rua, e aí desregula tudo. E agora a gente precisa aprender a regular essa máquina, fazer uma revisão e reajustar essa máquina, tá? Entenderam, gente, essa questão de fome física? E por que é importante a gente aprender o que é fome física, a responder aos sinais físicos de fome? Eu sempre falo, paciente meu não fica com fome. Se tiver com fome de barriga, vai me mandar mensagem, eu vou ajustar. Eu não deixo ninguém com fome, mas eu preciso aprender o que é fome, tá? E aí você passou por um processo de emagrecimento, emagreceu, mudou o seu hábito alimentar, seu padrão alimentar. Aprendeu a lidar com os alimentos que você gosta, que você pode comer, você só precisa ajustar a frequência e quantidade. E você aprendeu quais são os seus sinais físicos de fome e você vai respeitá-los, dificilmente você vai voltar a ganhar peso. Dificilmente. Muito dificilmente, a não ser que você tiver um problema metabólico muito grave e que são as raríssimas exceções, tá, gente? Raríssimas exceções são essas pessoas que engordam por algum problema metabólico. Mas assim, raríssimas mesmo, tá? Vou falar 5% das pessoas. Das 100% que engordam é porque tem algum problema relacionado a metabolismo. Tá bom?
entenderam essa questão da fome física, o porquê da importância dela, e a gente está falando, ó, numa sequência de fatos, que o quarto tá ligado ao primeiro, o primeiro tá ligado ao segundo, o segundo tá ligado ao terceiro, o terceiro tá ligado ao quarto, e tá tudo interligado, porque não adianta eu cuidar de uma coisa só, eu preciso cuidar de todas elas, tá? E aí, o quinto passo, eu preciso entender que comida pode ser fonte de prazer. É fonte de prazer, gente. Quem não gosta de comer, né? Quem não gosta de comer uma comida gostosa? Quem não gosta de fazer uma refeição com uma comida super gostosa? Mas ela não pode ser... Vocês precisam entender que comida não é só fonte de prazer. Ela é fonte também de quê? De nutriente, tá? Então, eu sempre brinco, ó, não gosta de jiló? Não precisa comer jiló. Mas você gosta de brócolis? Você é de boa com couve-flor? Cenoura rola? A gente precisa colocar esses alimentos na nossa alimentação. Por quê? Porque eles são fontes de nutrientes. E comida não é só caloria. Se comida fosse só caloria, a gente estava aí até hoje fazendo aquela dieta dos pontos lá, que ficou muito famosa muito lá atrás. Como é que é a dieta dos pontos? Um brigadeiro vale 1 ponto. Uma maçã vale 1 ponto. Gente, como que eu vou considerar que um brigadeiro nutricionalmente é igual a uma maçã? Não é. Pode comer brigadeiro? Pode, isso aí eu já entendi. Não tem nada no mundo que vocês não possam comer. Mas eu posso comparar um brigadeiro nutricionalmente a uma maçã? Claro que não. Porque comida não é só caloria. A gente precisa entender que comida é fonte de nutrientes. E que esses nutrientes, eles são importantes demais para todo o funcionamento do seu corpo, para a sua imunidade, para os seus órgãos funcionarem, para a sua tireoide funcionar, para alimentar a sua pele, para alimentar o seu cabelo, para te dar energia. Então, comida pode ser fonte de prazer? Deve, mas vocês precisam entender que comida também é fonte de nutrientes. E se eu entendo que comida é fonte de nutrientes e eu preciso desses nutrientes para o meu corpo funcionar como deveria, eu preciso melhorar o quê? Meu padrão alimentar. Voltei lá no ponto 2. Olha só, gente, que loucura. Como tá tudo, como é um emaranhado de coisa. Vai ter a hora de comer brigadeiro? Vai. Vai ter a hora de tomar uma cervejinha gelada? Vai. Deve, gente. Isso faz parte do quê? Da nossa saúde mental. Eu não quero ninguém fazendo dieta pinoiado, desesperado, levando marmita pra festa de casamento. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porque isso não é normal. Tá, gente? Eu não quero ninguém pinoiado. Vai ter a hora do brigadeiro, vai ter a hora do salgadinho, vai ter a hora da cerveja, mas eu preciso entender que comida é fonte de nutrientes. Se eu quero ser saudável, se eu quero que meu corpo funcione, se eu quero envelhecer bem, se eu quero cuidar da minha saúde, se eu quero ficar bonita, se eu quero ter uma pele maravilhosa, se eu quero ter um cabelo lindo, eu preciso entender que comida é fonte de nutrientes. Eu preciso melhorar o meu padrão alimentar, tá? Vocês compram, o povo chega, gente, lá no consultório com prescrição de 200 mil vitaminas suplementadas e 200 mil cremes maravilhosos, carerésimos pra pele. Tem problema? Claro que não, gente. Os recursos estão aí. Eu adoro um manipulado, eu adoro um creminho, eu adoro um hidratante pro cabelo, adoro essas coisas, gente, adoro mesmo, tá? Gasto uma grana com essas coisas porque eu gosto e eu sei da importância disso. Mas adianta, gente, ficar comprando creme da La Roche, que R$300, se não come direito, se não bebe água, hidratante da Vichy, dos R$400, se a pessoa não bebe água, que é a coisa que mais influencia na hidratação da pele. Adianta comprar máscara da Vela, que custa R$600, um negócio grande daquele lá, sei lá quanto, se a pessoa não come verdura, legume e fruta, que é de onde vem todas as vitaminas e minerais que vão interferir na saúde do meu cabelo, da minha pele? Não, gente. Porque é da onde? É de dentro pra fora. E é de fora pra dentro. Eu como, vou jogar nutrientes pra dentro do meu corpo e o meu corpo vai funcionar, vai influenciar em todas essas questões que eu tô trazendo pra vocês. Então, comida pode ser fonte de prazer? Pode. Precisa comer coisa que não gosta? Não. Mas a gente precisa entender que comida é fonte de nutrientes. E eu preciso desses nutrientes pro meu corpo, tá? O alimento, ele traz caloria, traz energia, mas ele é fonte de nutrientes. E se eu quero ter um corpo funcional, eu preciso botar nutrientes pra dentro do meu corpo, tá?
Então, ó, falamos das 5. Vou abrir aqui rapidinho as dúvidas de vocês. Gente, são que horas? 9 horas, meu Deus. Gente, eu sou sem limite. Por que vocês não me cortam? Já são 5 para as 9, misericórdia. Eu vou abrir aqui rapidinho as perguntas, gente, que eu ainda tenho muito trabalho. Eu tenho que trabalhar muito hoje ainda. Senhor, já são 9 horas. Ó, aqui das perguntas. Tomei remédio para emagrecer. Emagreci, mas voltei a engordar. Estou tentando, já tentei 2 nutricionistas que me cortaram tudo. Foi durante a pandemia. No início foi ótimo, tudo novidade. Agora está virando sacrifício. Foi sofrido, foi efeito sanfona. Fiz de tudo, até bariátrica, não atingi a meta e agora tive reganho e compulsão voltou com tudo. Então, ó, só relatos de pessoas que passaram por algum processo de emagrecimento e voltaram a engordar. E aí a gente tem alguns motivos. Achar que é remédio para emagrecer, que vai fazer emagrecer. Achar que, Carlinha, eu não posso, Carlinha, eu ainda tenho que montar o grupo das meninas do projeto, que eu vou montar agora, já vou falar com elas no WhatsApp, e eu ainda preciso fazer cálculo de planejamento alimentar que eu não consegui acabar. E eu tenho que dormir, gente, porque amanhã eu tenho que guardar 5 horas da manhã pra atender. Então, ó, só tomar remédio para emagrecer adianta? Não. Só fazer cirurgia bariátrica adianta? Não. Só ir no nutricionista adianta? Não. Só fechar a boca adianta? Não. Só ter força, foco e fé adianta? Não. Nada disso sozinho adianta, tá? E aí vocês precisam entender que o que eu fiz até aqui funcionou? Se funcionou, gente, se vocês estão em paz com o caminho que vocês estão seguindo, sigam daí. Não tem problema. Até compartilhem com a gente aí o que vocês estão fazendo pra gente aprender. Mas, se não, se você já passou por algum processo de emagrecimento, se você emagreceu, voltou a engordar, ou se você se mantém magra, como eu me mantive por muitos anos de uma forma totalmente disfuncional, com a minha saúde mental no pé, entendam que o caminho não é esse, tá? Entendam que o caminho não é esse. Eu falei aí de 5 passos, poderia falar de mais vários, mas é isso aqui, esse conteúdo vai ficar muito grande, a gente pode fazer uma fase 2 aí dessa live. Mas entendam que a gente precisa começar a colocar em prática essas questões que eu trouxe aí pra vocês. E aí levem essa reflexão aí pra vocês hoje, tá? A live vai ficar salva, eu sei que é muita coisa pra gente absorver, também é muita coisa aqui pra eu trazer pra vocês, mas a live vai ficar salva no IGTV. Amanhã eu peço meu marido, ele sobe essa live pro YouTube também, quem prefere assistir lá. Então, se quiser, quem chegou no final, assista a live de novo. Quem assistiu, gostou, fez sentido, mas é muita informação, assista de novo, tá? Para que, de alguma forma, esse conteúdo possa te ajudar nesse caminho. Tá, gente? O processo de emagrecimento, ele pode ser sofrido, mas ele não precisa. Vocês precisam aprender o que funciona de verdade para vocês emagrecerem e não voltarem a engordar, e para que isso não seja isso não custe, não tenha um custo mental muito grande para a vida de vocês, tá bom, gente? Vou encerrar aqui, vou montar agora o grupo com as meninas do projeto, tá? Só tava esperando um telefone, como eu expliquei para vocês. Vou montar, já vou dar um oi lá pra gente começar a se comunicar. E depois vou voltar, que eu ainda preciso trabalhar hoje, tá? Meninas, beijos. Semana que vem, nossa próxima live agora é quarta que vem, tá? Amanhã eu não tenho live, trabalho até muito tarde. Sexta eu vou viajar, mas tenho live com as meninas do projeto, tá bom, gente? A gente tem o nosso, eu vou falar com elas em particular lá no WhatsApp, que agora vai ser nosso canal de comunicação. Então, o nosso encontro ao vivo é sexta-feira. Vou levar computador, gente. Eu sou dessa, tá? A primeira coisa que eu fiz, arrumei o hotel, perguntei se o Wi-Fi é bom. Porque se não tiver Wi-Fi, eu nem vou, porque eu preciso trabalhar. Um pouquinho, pelo menos, né, gente? Vou curtir praia, mas vou trabalhar também. Então, vou levar computador, vou levar ring light, vou levar celular. Sexta, a gente tem nossa aula ao vivo, tá bom? E esse final de semana, a gente conversa mais aqui. Tento fazer, vou ver se eu consigo fazer uma live lá da praia domingo, talvez, tá? Sábado é fraco, gente. Tá todo mundo envolvido aí nas redes sociais. Posso tentar fazer uma live no domingo à noite, tá bom? Faço uma meia horinha pra gente trocar ideia, pra gente não ficar muito tempo sem se falar. E quarta-feira que vem tem nossa live aí semanal. Depois eu falo pra vocês qual é o tema, tá bom? Um beijo, obrigada por estarem aí até essa hora. Faz uma live da praia. Ô, gente, olha o que eu faço, não tem vergonha zero, tá? Esse negócio de vergonha agora de fazer stories, de fazer live, eu abro, o povo vai me chacotar lá, que eu levo até o ring light pra areia. Nem precisa, né, gente? Aquela luz maravilhosa. Olha que eu faço mesmo, hein?
E é isso, tá? Um beijo, tenham uma noite abençoada. Pensem aí sobre tudo que eu falei com vocês essa noite, tá? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais tarde, até amanhã. E as meninas do projeto, vou chamar vocês agora lá no WhatsApp, tá?